Bom, pessoal, a aula de hoje aí, né? Nós vamos finalizar essa parte com o Arduino, em que nós vamos finalizar os protocolos de comunicação que nós estudamos aqui na disciplina, tá? Na aula de hoje, então, eu vou revisar brevemente aquilo que nós vimos na aula passada e vou entrar com o protocolo de comunicação SPI, resolvendo mais um exemplo aqui para mostrar como ele funciona. Além disso, durante a explicação do SPI mesmo, ali, do protocolo de comunicação, né, eu também vou diferenciá-lo em relação ao protocolo de comunicação I2C que nós vimos na aula de laboratório de programação aplicada. Bom, nessa primeira parte da aula é revisão, né, do que nós vimos aí na terça-feira, em que protocolo de comunicação nada mais nada é que uma linguagem de máquina em que uma máquina consegue conversar com a outra. Assim como nós temos várias línguas, né? Cada país tem a sua língua oficial. Nós também aqui existem também diferentes tipos de protocolos de linguagem de comunicação entre máquina, entre dispositivos eletrônicos. Seja esses protocolos cabeados, ou seja esses protocolos por Wi-Fi, Bluetooth, radiofrequência. Então há várias opções aí para se fazer isso. Eu citei na aula passada também alguns protocolos, né? Como por exemplo o TCP/IP, o HTTP, o POP3, o SSH, os protocolos de rede industrial, que é o Ethernet IP, o CAN-OPE, o Modbus, o I2C, o ControlNet e o SPI. Vale lembrar, tá, gente? É importante ficarmos atentos, porque hoje essa questão de industrial residencial está andando muito próximo no que se diz segurança, tá? Segurança de quê? Segurança de dados, é que eu estou me referindo aqui. Hoje, por exemplo, se você compra essas câmeras de segurança, tá? Então você tem hoje uma câmera lá no muro da sua casa, na entrada da sua casa, ou mesmo interno à sua casa. Nós temos há câmeras hoje, por exemplo, no mercado, que elas usam desse protocolo aqui, Ethernet IP. Então você não está na indústria, está num ambiente residencial, mas você tem um protocolo industrial usado na sua casa. Por que disso? Tá? Porque protocolos industriais aí, há uma preocupação muito grande com a segurança de dados, para que a rede não seja invadida por um hacker, alguma coisa assim do tipo. Então a gente sempre tem, na verdade, todos esses protocolos, né, estão diretamente relacionados também com essa questão de segurança de dados, de acesso de pessoas internas. Hoje, como tudo está em nuvem, como tudo hoje é conectividade, em contrapartida o que nós temos aí, essa questão de segurança. Então, todo protocolo, seja ele para rede de computadores, seja para rede industrial de computadores, há a preocupação com a segurança, né, de proteção ali de dados da rede. Bom, nos protocolos que nós estamos vendo aqui, que nós estamos vendo, que na aula passada foi o I2C e hoje será o SPI, nós temos o conceito, né, de ter um dispositivo que ele é o mestre, o master, é ele que comanda, é ele quem gerencia e faz o processamento das informações, e conectado a esse barramento de comunicação, tá? Então veja que a gente pode ter um barramento, esse barramento tá diversos dispositivos pendurados, né, anexados, conectados a esse barramento, e o master ele manda dados que os cabos, né, o barramento de dados de clock é incomum, porém nós vamos ver que o mestre, no caso, consegue conversar individualmente com cada escravo.
ok? Mostrei alguns protocolos de comunicação que o Arduino tem, né? Nós vimos lá semana passada o I2C, hoje nós veremos aqui o SPI. Lembra que há algumas diferenças entre uns e outros, entre esses dois protocolos que nós vamos estudar, e eu vou chamar a atenção desses protocolos aí durante a fala agora sobre o SPI, né? Então hoje, agora nesse slide, aliás, entra, né, o protocolo, damos início então ao protocolo ao protocolo de comunicação SPI, e a primeira diferença surge em relação à quantidade de pinos. Vou estar sempre fazendo a aula aqui hoje comparando com o I2C. Quando estávamos na terça-feira vendo o protocolo de comunicação I2C, tínhamos 2 cabos apenas, que era um cabo para envio de dados, um cabo para clock, tá? A comunicação SPI, ela gasta 3 cabos, tá? Para transmissão de dados, mais um cabo, tá? Para seleção do escravo, para seleção do dispositivo que será comandado pelo mestre. Ou seja, ao total, eu preciso de ter 4 cabos disponíveis para fazer a comunicação SPI. No mínimo 4 cabos para fazer a seleção ali, para estar fazendo a comunicação por SPI, tá? Quais são esses pinos? Eu tenho o pino MOSI, né, que ele é o pino que é a saída do dispositivo master para a entrada do dispositivo escravo, do slave. Eu tenho, então, esse canal de comunicação, tá? Ele é o dado, ele é o barramento em que o mestre consegue enviar informações para o escravo. Então, se ele precisa enviar informações para o escravo, ele tem que usar esse cabo aí, nessa conexão MOSI. É por aí que ele consegue informar ao dispositivo, ao escravo, que ele deve fazer. Então, o envio de informações de mestre para escravo, ele acontece através dessa conexão, através desse pino aí, MOSI. Já o MISO, ele é o caminho contrário. Então, o que nós temos? Nós temos a entrada do master e saída do escravo, tá? Então, é o master input e slave output. Ou seja, é o cabo de conexão em que o escravo consegue enviar dados para o mestre. Então, se você tem um sensor, por exemplo, e vai receber dados desse sensor via protocolo de comunicação SPI, para que o sensor consiga enviar esses dados, ele precisa usar esse barramento aqui, MISO, tá? Essa conexão MISO. Só assim o mestre consegue receber os dados. Tá aí a primeira diferença entre o SPI, aliás, a segunda diferença, né, entre o SPI e o I2C. Como assim, Lucas? Lembra lá, gente, no I2C nós tínhamos um cabo só, um barramento só de dados, que é o SData. É o cabo de serial data, de envio de dados. Esse mesmo cabo que é usado para o master mandar informação para o slave, é também o mesmo barramento usado pelo slave para mandar informação para o master. Tá aí a segunda diferença. Aqui não. Aqui eu tenho um canal de comunicação de mestre para escravo e tenho outro canal de comunicação de escravo com mestre, tá? Então tá aí essa diferença. Então eu gasto 2 cabos para enviar dados, que é o MOSO e o MISO. Assim como no I2C, o SPI, ele é um protocolo de comunicação síncrono. Ele sendo um protocolo de comunicação síncrono, ele precisa de ter alguém marcando o tempo.
Então, ele precisa de ter um barramento de clock, tá? Então, o clock é quem tá ali, ó. Ó, deu 1 segundo, deu 2 segundos, deu 3 segundos, deu 4 segundos. A cada segundo você tá recebendo um bit. Lógico que não é segundo, né? A gente tá falando aqui de nanosegundos, às vezes até coisa menos, picosegundos, aí dependendo da frequência com que você tá trabalhando. Microsegundos, é algo bem rápido esse clock. Mas tem alguém marcando o tempo. Quem marca esse tempo para comunicação de dados é o mestre, é o master, é o dispositivo que está controlando o barramento, tá? Então ele gera o sinal de clock e todos os dispositivos slave fazem uso desse clock. Então isso daí, esse barramento é igual tanto para o I2C quanto para o SPI. No nosso caso, nós temos ainda um outro pino que é o pino SS, que é o Slave Select. Então veja, aqui tem outra diferença gritante, tá? Muito importante que deve ser observado. Qual? Para cada dispositivo que eu tenho conectado, eu preciso de ter um pino para seleção desse meu slave, tá? O barramento para envio de dados, seja do mestre para o escravo ou do escravo para o mestre, o barramento de clock, esse é comum para todos os dispositivos, tá? Ele é incomum. Então eu gasto 3 pinos, 2 para enviar dados ou receber dados, um para enviar dados, outro para receber dados, o clock. E agora, para cada dispositivo que eu uso para comunicação SPI, eu preciso de ter um pino exclusivo para cada dispositivo, que é para eu falar com ele: oi, estou falando com você, dispositivo tal. Então, eu preciso fazer essa seleção usando esse pino SS. A grande vantagem, né, aí tem sempre vantagens e desvantagens, mas a diferença entre o SPI e o I2C é como você tem um canal livre para enviar dados, você tem outro canal livre para receber dados, você consegue alcançar taxas de transmissão de dados em muito mais velocidade, em velocidades muito mais altas. Você pensa lá no I2C, normalmente o I2C ele trabalha com frequências ali de 400 kHz, podendo chegar até 1 MHz, tá? 1 kHz. Agora, no caso da comunicação SPI, você consegue trabalhar até 66 MHz, ou seja, para o melhor I2C que você tem, o SPI é 66 vezes mais rápido. Então ele consegue mandar muito mais informação, tá? Tanto é que esse protocolo aqui de comunicação, o SPI, ele é usado em computadores para fazer a conexão entre o chip da CPU e a memória do computador. Então, normalmente, esse protocolo de comunicação entre o chip da CPU, do seu processador, e o chip de memória, ele é feito usando essa comunicação SPI, ok? Então, por isso que a gente consegue alcançar taxas de transmissão muito mais elevadas. Então, diante de tudo o que eu falei, o que acontece? Qual que é o diagrama para conexão via comunicação SPI? É o que eu falei, olha, o MOSE, o MISO e o clock é um barramento só. Então, tem 3 cabos e a esses 3 cabos todos os dispositivos estão conectados. Então, eu tenho o MOSE vai para o escravo 1, do mesmo pino MOSE, né, que saiu do mestre, ele vai para o escravo 2. A mesma coisa para o MISO, tá? O MISO aqui é para o mestre receber informação do escravo. Veja o sentido da setinha. Então, o MISO do mestre está conectado ao MISO do escravo 1 e também está conectado ao MISO do escravo 2. O clock é a mesma coisa. Quem dita o ritmo de transmissão de dados é a comunicação, é o mestre. Então, sai o clock do mestre para o escravo 1,
sai o clock pelo mesmo pino do mestre para o escravo 2. O que muda, tá? Que aí começamos a ter problemas. Começamos a ter problemas porque eu começo a demandar um número elevado de pinos do meu microcontrolador. Como assim? Para o escravo 1, eu tenho que ter um pino exclusivo para fazer o acionamento desse escravo 1. Para o escravo 2, eu tenho que ter outro pino dedicado ao acionamento do escravo 2. Tá? A cor aqui nesse slide não tá bacana, mas observe que tanto o escravo, qualquer um dos dois escravos, que esse acionamento ele tem lógica inversa, tá? Ele tem lógica inversa. Como que eu sei que ele tem lógica inversa? Devido a esse barramento no pino. Ou seja, quando eu mando um para ele, ele entende que ele está desligado, que ele não é ele que está sendo chamado para conversa. Quando eu mando 0, ele entende que é ele que foi chamado para conversa. Ok? Então, por isso da lógica inversa, por isso do SS barrado aqui, tanto no escravo 1 quanto no escravo 2. Ok? Bom, então esse é o diagrama. Você pode ter um dispositivo só, você pode ter só um escravo conectando ao mestre, ou se o seu mestre possui vários pinos, né, para habilitar os escravos, você vai ter um barramento aqui com escravo 1, escravo 2, escravo 3, até o escravo N, que depende exclusivamente da capacidade do hardware mesmo do mestre que você está utilizando. Tá? Por que é importante observar isso daqui? Eu vou mostrar o porquê que é importante observar isso aqui quando eu abrir o datasheet do Arduino Uno. Aí vocês vão entender o que eu estou falando sobre isso daqui. Tá? Aí eu volto nessa figura 2 assim que eu abrir o datasheet do Arduino Uno. Bom, então, quais são as vantagens? Como o SPI tem dois cabos, um cabo exclusivo para envio, outro cabo exclusivo para recepção de dados, é o que acontece da gente ter comunicação full duplex. Isso torna a comunicação mais rápida. Outra característica que também é comum ao I2C, os escravos não precisam de osciladores, já que utilizam o clock do mestre. Ou seja, você consegue baratear o hardware. Por quê? Não interessa o que você está mandando, se é um atuador ou se é um sensor, você não tem que colocar nele um chip de clock, tá? E nem sincronizar esses clocks. Os escravos não precisam de endereços únicos como ocorre no I2C. Como assim, Lucas? Lembra que no I2C cada escravo tinha um endereço específico, que normalmente esse endereço vai variar de 1 a 127 ou de 1 a 1024. Pois então, aqui o que eu preciso? Eu preciso de um pino para cada escravo. Então, se eu tenho 127 dispositivos para comunicar via comunicação SPI, eu preciso que o meu chip, que o meu microcontrolador tenha 3 pinos para dados, 2 para dados, o MISO e o MOSO, e preciso um de clock. Então, esses 3, mais 127 pinos, um pino para cada slave. Ou seja, eu precisaria ter um chip com 130 pinos para eu conseguir conectar 127 dispositivos nesse meu microcontrolador. Outra característica aqui que é uma vantagem, né, do protocolo de comunicação SPI é que não é necessário utilizar transphase, seja para codificar ou para decodificar os dados que são enviados e recebidos. Porém, né, como eu acabei até comparando aqui, a desvantagem, são necessários muitos pinos para comunicação. Lembra lá, se eu quero pendurar 127 escravos, eu preciso ter 130
pinos para fazer a comunicação. Então, a demanda por quantidade de pinos, dispositivos, portinhas para eu conectar no meu microcontrolador é um número elevado. Outra característica, tá, da comunicação SPI é que ela não é ideal para longas distâncias. Lembrando que longa distância que a gente está se referindo a metros, tá? Normalmente essa comunicação SPI ela ocorre em hard, ou seja, ela acontece na própria placa. Então são para distâncias curtas. E não há, né, nessa abordagem, nessa estrutura de hardware para comunicação SPI, você não consegue detectar se há ou se não há um escravo conectado na sua rede. Você acredita que esse escravo está lá e vai mandar informação. Se o escravo estiver lá, ele vai receber informação. Se ele der algum problema, mesmo que ele esteja conectado, mas faltou energia para ele, você não recebe uma notificação de que deu algo de errado na comunicação. Então acaba que é meio que falar ao escuro. Você manda a informação, mas não sabe se o escravo está recebendo. Pensando você aqui, no caso, sendo mestre. Bom, vamos entrar aqui então agora, visto essas características principais da comunicação, do protocolo de comunicação SPI, vamos fazer a análise aqui agora do Arduino Uno. Então vou abrir o link aqui em que tem o datasheet lá do site da Arduino. Vou compartilhar aqui. Deu certo aí? Todo mundo conseguiu ver aí o compartilhamento de tela? Mudou aí? Deu certo? Turma, deu certo? Vocês estão vendo aí a nova tela que eu compartilhei? Certinho aqui, Lucas. Beleza. Então, ó, tô no datasheet, tá? Esse datasheet tá vindo lá do site oficial do Arduino. Veja aqui em cima, ó, que ele tá vindo do Arduino CC. Então, ele é um documento oficial da Arduino. E logo na página 2, tá? O que nós temos aqui na página 2? Nós temos uma descrição das características da placa Arduino Uno. E o que eu estou interessado em olhar? Eu estou interessado em olhar esse Serial Peripheral Interface, que é o SPI. É o periférico ali em hardware, o dispositivo que o Arduino Uno tem para fazer comunicação através do protocolo SPI. E o que ele me fala? Ele só tem, tá? Ele só consegue se comunicar com um único dispositivo via comunicação SPI. Justamente por conta de quê? Justamente por causa desse número de cabos de pinos disponíveis que você requer para fazer a comunicação SPI. Então, por que eles conseguem conversar apenas com um escravo via protocolo de comunicação SPI? Porque ele só tem um pino disponível para ativar, ou seja, ligar e desligar a comunicação com esse escravo, tá? Que é esse pino aqui, o SSS. SS, né, na verdade. Então, por esse motivo. Bom, ainda no datasheet, nós conseguimos ver, né, olhando lá no diagrama, quais são os pinos. Olha aqui para... deixa eu mudar aqui mesmo. Então, voltando aqui na página 8 do datasheet, você tem o diagrama de pinos, ok? Do Arduino Uno. Então, deixa eu dar mais um pouquinho de zoom aqui. E o que nós temos aqui? Veja, tá? Que ele traz nesse diagrama esquemático de pinos, ele fala aqui, olha, o pino digital 10, que esse aqui é o código interno desse pino no microcontrolador, que é o PB2, ele é para mim o pino que faz a ativação do dispositivo para comunicação SPI. Então ele é o pino SS. O D11, ok? Ele é o pino que pode ser configurado como
o pino MOSE, tá, da comunicação SPI. Do mesmo modo, o pino digital 12, ele é o pino MISO da comunicação SPI. E o pino 13, ele é para 1000 clock. Então, o Arduino me conta quais pinos eu tenho que usar para estabelecer uma comunicação via protocolo de comunicação SPI. Ok? Todo mundo aí conseguiu entender? Conseguiu enxergar isso daqui? Bom, então é isso que nós temos. Deixa eu minimizar essa janela novamente. E, novamente, se eu quero utilizar a comunicação SPI, eu preciso usar uma biblioteca específica. No caso, a biblioteca específica que nós temos é a biblioteca SPI.h. SPI, né, em português, aí, .h. Então é só fazer um include dessa biblioteca e, novamente, segue aquela mesma ideia. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Informo, abro a comunicação, ativo o meu slave, envio ou recebo dados e fecho a comunicação. Então, o procedimento para uma máquina comunicar é abre comunicação. Abrir comunicação, vou dar um exemplo aqui agora. É como se eu falo assim, Caio. Chamei o aluno Caio. O Caio sabe que a comunicação agora é com ele. Posso fazer uma pergunta. Caio, como que se calcula um divisor de tensão? Mandei a informação para o Caio. Requisitei ele uma informação. O Caio vai ter que me devolver essa informação. Finalizei, eu tenho que dar um ok. Falei, ok, Caio, sua resposta. Recebi sua resposta. Fecho a comunicação com o Caio. Na máquina é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então você tem que ativar, informar qual é o slave que você vai conversar, solicitar ou enviar dados para ele e fechar essa comunicação novamente. Falou assim, olha, já peguei com você o que eu queria, ou você já me deu o que eu queria. Estou encerrando a nossa comunicação aqui. Fecha a comunicação. É esse o procedimento que nós temos para ver. O que nós vamos usar aqui como exemplo? Vamos usar o exemplo do próprio Arduino, tá? Seguindo o que nós já vimos na aula de terça-feira. Com uma pequena diferença. Na aula de terça-feira, nós utilizamos um potenciômetro digital de um canal. Eu só tinha uma saída ali do divisor de tensão do potenciômetro. No exemplo de hoje, nós temos um potenciômetro digital. Então, você envia o dado e ele altera a resistência do divisor de tensão. Só que esse CI que nós utilizamos hoje no exemplo, ele tem 6 potenciômetros implementados dentro dele. Então, é um potenciômetro de 6 canais, vamos dizer assim. Vou abrir o exemplo aqui para a gente poder discutir ele. Então, novamente, estou na página do Arduino, tá? Esses exemplos eu não consegui encontrá-los em português, por isso que está em inglês mesmo. Não houve a tradução do inglês para o português para esses exemplos sobre protocolo de comunicação. E basicamente é o que nós temos. O CI que nós vamos utilizar aqui no exemplo é esse CI, o AD5206. Ele é um potenciômetro digital que vai fazer para a gente o acionamento de 6 LEDs. Se eu tenho um LED, eu tenho que controlar a resistência desse LED, né, limitar a corrente desse LED para que o LED não queime e não queime também o Arduino. Então, o circuitinho ele é muito básico. Eu vou conectar a saída desses 6 potenciômetros em série com um resistor e o LED. Pronto, assim eu regulo a tensão e controlo o brilho do LED à medida que eu mexo no meu divisor de tensão. É algo bem simplesinho. Bom, se eu estou mexendo com o CI, a primeira coisa que eu preciso saber é o que esse CI faz, como que esse CI funciona. O que eu quero olhar aqui? Eu preciso olhar para o meu CI e uma vez que eu estou querendo estabelecer a comunicação quais são os pinos de comunicação desse CI.
Eu quero estabelecer um protocolo de comunicação SPI. Alguém consegue olhar para mim aqui esse desenho esquemático que está aí e me dizer quais são os pinos de comunicação SPI do AD5206? Quem consegue me responder isso daí? Quais são os pinos de comunicação aqui? O pino 7 é 1, Pedro, qual mais? O pino 8, que é o de clock, qual mais? Não, o 4 é GND, ué. O 4 é só o negativo da fonte de alimentação. Bom, o que que tá faltando aqui? Bom, o que que acontece aqui? Nós temos o CS barrado, que é o SS, tanto é que ele fala aqui para mim no pino 5, tá? Que é o Shift Select Input, tá? Que ele é ativado quando você manda um bit baixo, ele fala isso daqui. Então, Shift Select é o Select Slave, ele é para mim o SS, que é o pino 5. O Serial Data Input, tá? Que é onde ele recebe informação, é o pino 7. O Clock, né, que é só para sincronismo, é o pino 8. Onde que o Slave tem a output? Pensa comigo, o potenciômetro tem saída para o mestre. Quando você regula o potenciômetro, ele tem saída para o mestre? Ele tem o pino MISO, que é... Não. Exatamente isso, João. Ele não tem saída. Por quê? O potenciômetro, você quer regular o potenciômetro, então ele só precisa ter entrada. A sua saída você vai ver no motor, você vai ver no LED, é no que você quer regular de tensão. Mas não é uma saída digital que você recebe. Então, o meu pino lá do... que é o Master Input e Slave Output, ele vai ficar sem conexão. Por quê? Não faz sentido eu querer que um potenciômetro envie dado para o mestre. Então, por isso eu não tenho esse pino, tá certo? Então, por isso que a argumentação que o João fez aqui no chat está correto. Não é que não dá para ler, é que não existe essa saída do escravo, tá? Só existe entrada. Então, vamos descer aqui. Aqui está o circuito montado, né? Do que a gente quer. Basicamente, é que eu tenho agora as minhas saídas do divisor de tensão do potenciômetro associado aos LEDs que eu quero conectar. Então, é o LED, cada LED com o seu resistor conectado ali ao negativo, consequentemente. Bom, aqui é difícil da gente fazer a leitura. Vou fazer a leitura do circuito utilizando, tá certo? O diagrama esquemático. O que a gente tem? Então vamos lá. Veja, o pino 13, tá? Se a gente volta aqui, ó. Ops. Onde eu pus aqui, ó. O pino de clock, eu sei que ele é o pino 13. O pino 10 é de ativação. O pino 11, tá?
ele é o meu pino Master Output e Slave Input. O MISO é o Master Input e o Slave Output. Então, olha o que acontece. Pino 13, que é o clock. O pino 13 do Arduino, ele está conectado ao clock do AD5206. O pino 11, que é o Master Output e Slave Input, está conectado ao SDI, que é o Serial Data Input do AD5206. E o meu Enable, né, o liga e desliga, que é quando você abre e fecha a comunicação, é o que você ativa o chip para leitura, para envio de dados, que é o meu pino 10, que é o pino SS, ele está conectado ao pino CS do AD5206. Veja, como o AD5206 não tem na estrutura dele uma programação, um processamento de dados para enviar informação para o mestre, eu não estabeleço, eu não conecto o pino 12 aqui, que seria o pino MISO, Master Input, Slave Output. Ele fica sem conexão. Por quê? A única comunicação que pode acontecer é que o mestre mandar o AD5206 regular o potenciômetro de cada um dos canais. Então você tem que informar qual é o canal, é o potenciômetro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e qual é a resistência que você vai colocar nesse potenciômetro. Pronto. Aqui agora a gente tem a saída aqui em comum, né, de cada LED, que é o resistor associado ao potenciômetro ali em que a gente vai regular ele. Então a ideia é basicamente esse. Feito a conexão física, vamos programar isso aqui agora. A programação, ela é bem tranquila. Vale lembrar que o LED, cada canal, tá, ele regula entre a resistência máxima e a resistência mínima, você enviando para ele um número entre 0 e 255. Assim como é lá no Arduino, para a gente poder gerar o PWM. O PWM a gente não define ele numa escala entre 0 e 255, ou seja, você envia um byte para ele, tá? Esse byte, quando a gente preenche ele em bits, ele pode assumir valores entre 0 e 255, que são o máximo aí que você consegue representar com 8 bits. Então você está mandando um byte para o CI. Vamos lá, código então, o que nós temos? Primeira coisa, incluir a biblioteca para comunicação SPI. Então eu tenho SPI.h. Cria-se uma constante, tá? Essa constante ela é do tipo inteiro e ela simplesmente está definindo para mim aqui que o pino 10 é o pino de seleção, tá? Do dispositivo para comunicação. Então você vai tornar esse pino aqui, você torna esse pino bit alto ou bit baixo. Você só vai mudar esse status dele. Você vai escrever low ou high nesse pino, que aí você faz o liga e desliga do slave. Vamos para o void setup. A única coisa que eu estou fazendo no void setup, eu não, né, que foi feito no void setup, é definir justamente esse pino, tá, de ligar e desligar o dispositivo como um pino de saída do Arduino, porque você vai ter que jogar nele 1 ou 0 ali para poder ligar ou desligar. E faz a inicialização, né, da comunicação SPI. Como? SPI Begin. Você só inicia ela ali, está pronto, assim como você faz com o Serial Monitor. Você inicia ele lá também. Begin Serial Monitor ou Serial Monitor Begin, né? Eu acho que é isso o comando. Bom, de cara, entramos então, já que eu fiz o void, se foi feito o void setup, vamos analisar o void loop, ou seja, o looping principal. Fica atento aqui no looping principal, porque tem um pequeno detalhe no looping principal. Primeiro, começo com for, ou seja, eu estou entrando já no meu looping principal, entrando num laço de repetição. Então, ele cria já dentro do for uma variável do tipo inteira, que ele faz para mim a seleção do canal,
Lembrando que esse canal ele vai variar de 0 a 5, então limito o canal menor que 6. E ele faz a incrementação unitária de canal por canal. Esse é o primeiro for. O segundo for, tá? Que é esse que está dentro do primeiro, ele está mudando para mim. Então veja, o primeiro for seleciona o canal. Canal 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Varri os 6 canais que eu tenho do potenciômetro. Beleza. Se eu já tenho como varrer os 6 canais, eu agora preciso de varrer a resistência. Então, para cada um desses canais, o que vai acontecer? Tem o outro for. O que o for está fazendo para mim? Ele está variando o nível da minha resistência. Então, ele está mudando a resistência do potenciômetro. Tá? E como que está sendo feita essa varredura? Está sendo feita a varredura de bit em bit, de 0 até 255, que é o valor máximo. Beleza. Então, ele está fazendo essa varredura. Para fazer essa varredura, observa que ele chama esse comando aqui, ó, digital potenciômetro write. Digital pot write. O que é esse digital pot write? É aqui que está a jogadinha. Isso é uma função que foi criada. Que função? Se você desce aqui embaixo, essa função está definida aqui, ó. Ele só colocou essa função no final do código, não colocou ela no início. O que a função digital pot write faz? Ela recebe o endereço, que é o canal, e recebe o valor da resistência que tem que ser passada para aquele canal. Ou seja, ela simplesmente vai fazer para mim a comunicação. Então veja, primeira coisa, você usa o digital write para ativar o pino. Lembra que a lógica aqui ela é invertida. Então, se eu coloco 0, eu ligo o meu escravo, espero 100 milissegundos, faço a transmissão de dados. Então, estou fazendo SPI transfer, né, transferindo o endereço. Então, eu informo qual dos canais que eu quero. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5? Qual desses canais que eu estou ligando? Na sequência, faço a transferência do valor. Qual é a resistência que será enviado ali? Espero mais 100 milissegundos e desligo o meu slave. Então, é aquele caso que eu falei lá atrás. Abro a comunicação, envio dados, fecho a comunicação. Essa função digital potenciômetro write, ela está fazendo exatamente isso. Abre comunicação, envia dados, fecha a comunicação. Exatamente isso que foi feito. Então, vamos voltar lá para o código. Então, olha, você vê que você só informou aqui agora qual é o canal, qual o nível de resistência que você está mandando e aguarda 10 milissegundos. Ou seja, para cada canal, você vai ver a resistência aumentar de 0 a 255. Aí, depois que isso chegou lá, que ela chegou na resistência máxima, você aguarda 100 milissegundos e faz o contrário. Você mantém o canal ativado, só que agora você está decaindo. Então, você vai levar o potenciômetro de 0 ao máximo e do máximo para mínimo. Por isso que a gente tem esse segundo for aqui dentro do for principal, que é isso que ele está fazendo. Então, ele levou de 0 ao máximo, chegou no máximo, ele decresce novamente até chegar em 0. Canal por canal. Então, o que acontece lá? No que você vai ver dos seus LEDs? O LED ele começa brilhando muito, vai aumentando a resistência. Ele vai diminuindo o brilho até chegar num brilho mínimo. Chegou nesse brilho mínimo, você começa a diminuir novamente a resistência do potenciômetro até chegar na resistência mínima do potenciômetro e, consequentemente, alcançar o brilho máximo do LED. É isso o que foi feito nesse exemplo aqui, bem simplesinho, bem fácil. Legal do exemplo é que ele pega aqui, né, a gente tem uma estrutura de for dentro de for, fora aninhado dentro de for,
E também a questão da programação modular, que é quando ele cria essa função digital potWrite. Então, é isso que nós temos aqui no exemplo. Em relação ao exemplo, alguma dúvida? Algo não ficou claro aqui para alguém? Está na hora de manifestar. Ou foi tranquilo? Está tranquilo? Então, beleza, o João pelo menos manifestou aí, tá tranquilo. Vamos dar sequência aqui, então, à aula. Então, feito aqui o exemplo, eu vou encerrar a aula. Deixo aqui como referência só a documentação do Arduino. E, com isso, a gente encerra, então, o conteúdo que será visto nas disciplinas para o terceiro bimestre. Ok? Então, no terceiro bimestre, a gente encerra o conteúdo aqui. Para encerrar o terceiro bimestre, só lembrá-los que vocês têm que me entregar 2 atividades até sábado. Fique atento com o prazo de entrega, que se eu não me engano eu deixei até às 6 horas de sábado. Não está até a meia-noite de sábado. Então cuidado para não entregar a atividade com atraso. E são 2 atividades que assim a gente encerra a avaliação, a pontuação, né, do terceiro bimestre. Na próxima terça-feira, retomamos, né, o nosso encontro aqui na disciplina de Laboratório de Programação Aplicado. E na disciplina de Laboratório de Programação Aplicado, vamos mudar a linguagem de programação. Nós vamos sair do C e C++, essa estrutura que nós estamos vendo aqui no Arduino, e vamos fazer uma breve introdução até sobre o Python, tá certo? Então nós vamos começar a converter os nossos códigos para um script de programação em Python. Bom, segundo o Caio aqui, uma das atividades está para ser entregue até às 18, a outra até a meia-noite. Então veja qual atividade que está em que horário aí, para vocês não fazerem entrega fora do prazo. Ok? No mais, aguardo vocês aí na próxima terça-feira. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá? Alguém ontem me mandou uma mensagem, eu não lembro quem, aqui no chat, no privado, pedindo para eu atualizar o SIGA. Atualizar tanto os vídeos quanto o material. Tá tudo atualizado, exceto essa aula que está acontecendo agora. Então já subi e o SIGA está completamente atualizado. Tanto em laboratório de introdução robótica quanto no laboratório de programação aplicada. Ok? Então se precisar de algum recurso, de algum material, esse material aí dentro do que foi passado já está disponível no SIGA. No mais, abraço, obrigado pela presença, bom final de semana para todos, até terça-feira. Valeu, turma, obrigado, um abraço, tchau, tchau.